Graça e paz, amados. Boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma live poderosa para as nossas vidas. Amém. Estamos crescendo cada vez mais em graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Amém. Então eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco para você curtir, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor. Hoje estaremos em Atos, no capítulo 9, tá? Então já pega a tua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 9. A gente vai estar em Atos 9 e 10 hoje, falando sobre a conversão de Paulo. E se der tempo, a gente vai entrar exatamente, amado, num homem chamado Ananias. E será um tempo precioso, um tempo poderoso para nós, amém? Eu já quero dar as boas-vindas a Tânia, a Maria, a Júlia, a ministro Luiz, a todos que estão entrando ao vivo. Já quero pedir para você curtir e compartilhar. Já estou dando acesso aqui ao pastor Magno para ele na nossa live, para a gente estar fluindo aqui em nome de... Amém. Boa noite, homem de Deus, graça e paz. Pastor, boa noite. Glória a Deus, amém? Queridos, como a gente tem dito, né, a gente está fazendo uma exegese. Eu quero que você preste atenção ao que eu vou falar, porque o livro de Atos, ele é muito rico. Ele é muito rico em conhecimento, em vida ministerial. Então a gente poderia estar falando aqui sobre qualquer assunto, não é verdade, pastor Magno? A gente poderia aqui estar abordando qualquer assunto, né, sobre os dons espirituais, né, sobre a importância da palavra na igreja de Atos, na nossa vida hoje. A gente poderia estar falando sobre a primeira igreja em si, no seu contexto geral. Mas como nós entendemos, e é uma inspiração que Deus colocou no coração do pastor Magno, no meu coração, a gente está falando exatamente sobre uma vida de oração, uma vida de intimidade acerca da oração, amém? Então hoje, fazendo essa exegese do livro de Atos, acerca da oração, a gente está pegando os pontos importantes, eu e o pastor Magno, mostrando que os discípulos, os apóstolos, a igreja em si, ela estava constantemente vivendo uma vida de oração. E por isso a gente vê tantos resultados de milagre, tantos resultados da manifestação da glória do Senhor. E não é diferente hoje. Nós entendemos, como diz Hebreus, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Ele não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele abençoa a todos aqueles que nele crê, aquele que vive a palavra. Hoje estaremos em Atos, no capítulo 9, tá? Eu e o pastor Magno estaremos fazendo uma exegese de Atos 9. Se der, a gente vai entrar em Atos no capítulo 10. E como eu disse a vocês, amados, nós não conversamos sobre a live, tá? Eu e o pastor Magno, a gente não conversa. A gente aqui está disponível, guiado pelo Espírito de Deus, para tratar coisas de Deus, debaixo da unção de Deus, para mudar a sua vida. Amém? E como Deus também tem mudado a nossa. Então eu já quero pedir, curte, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas. Boa noite, pastor Magno, em nome de Deus! Boa noite, apóstolo. Boa noite a todos, queridos. Graça, paz. Que bom estar com vocês mais essa noite. Como tem sido proveitoso, como temos crescido e sermos enriquecidos com tamanha unção que tem sido liberada através de nós, por nós, para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente só se fala praticamente quando a gente está agora ao vivo, irmãos, viu? É muito interessante isso. Por exemplo, quando ele vai começar, o apóstolo vai começar a live, que ele traz os textos, eu só entro, eu pego minha Bíblia, né? Eu pego a minha Bíblia e a gente vai dentro do texto, deixando que o Espírito de verdade, ele seja aquele que transmita a realidade daquilo que nós precisamos. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Você está recebendo nessas segundas, quartas e sextas-feiras a porção de revelação do Espírito. São palavras reveladas e inspiradas
pelo Espírito. Deixa eu dizer algo a você. Eu particularmente, eu vou falar por mim agora, eu particularmente, quando terminar as lives, termina a semana, termina o mês, eu vou ouvir as lives novamente. Você sabe por quê, Glória irmãos? a Deus. Porque tem coisas que a gente precisa parar para anotar, que não dá tempo a gente anotar aqui. Palavras que nós soltamos, inspirados pelo Espírito, se a gente não anotar, a gente esquece. Vai passar, É verdade, como pastor Magno. tudo passa na nossa vida. Então, deixa eu te fazer um convite. Se você não pegou a primeira live dessa série falando sobre oração em Atos dos Apóstolos, vai para a primeira live. Procura lá no Facebook do Apóstolo, a primeira live que a gente fez, para você começar a pegar o fio da meada e entender do que a gente está tratando aqui. Em nome de Jesus. E É um olha que tempo coisa de... importante, meu filho, você está falando, tá? Como é uma sequência do livro de Atos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou editar, eu vou colocar lá, primeira live do livro de Atos, segunda live, terceira live, para você ter uma sequência, amém, amados? Sempre, né, quando a gente acaba as nossas lives, a gente já joga nos grupos das nossas igrejas, tá? Então, assim, amado, a gente vai estar fazendo isso, editando, fazendo algo bem legal. E outra coisa, tá? Se você quiser, você pode ir lá também no nosso canal do YouTube. Essas lives, tanto o Alimento da Fé de manhã, como as lives que estão acontecendo durante a noite, estão sendo carregadas no canal do YouTube. Você coloca lá, Ministério Vida de Adoração, e quando você colocar no YouTube, já está lá, porque Lani tem feito um belo trabalho. Então, Lani, na hora em que é descarregado aqui no Facebook, ela já carrega lá no canal do YouTube, tá bom? Então, glória a Deus pela tua vida, apresentações à parte, vou para a palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 9 vai falar, queridos, sobre a conversão de Paulo, né? Todos nós somos testemunhas do que aconteceu aqui na vida de Paulo. Paulo, um homem cheio do Espírito, né, que foi cheio do Espírito, cheio da palavra, formado aos pés de Gamaliel, ele se converte ao cristianismo, o Senhor aparece para ele, e a gente já vai ver aqui em Atos 9, 10 em diante, é uma leitura um pouco longa, mas é importante você acompanhar essa leitura de Atos capítulo 10, Atos capítulo 9, versículo 10 em diante, que vai dizer um discípulo chamado Ananias, e a gente vai ver aqui Paulo e Ananias em um momento de oração, tendo uma visão, e a gente vai estar fazendo uma exegese exatamente sobre isso. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse o Senhor numa visão. Ananias, ao que ele me respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse e ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu quero parar aqui para depois a gente continuar. Pastor Magno, nome de Deus. Jesus, ele encontra Paulo, Paulo vem, né? E ele traz carta do sumo sacerdote para perseguir a igreja, para prender cristãos, para matar cristãos, para fechar reuniões de crentes. O Senhor tem um encontro com ele ali. E Paulo se converte ao Senhor, né? Ele diz, Senhor, Senhor, quem é o Senhor que persigo? E a gente já vê aqui, pastor Magno, um DNA sendo trazido. Eu quero até fazer um relato aqui importante. Olha só que bênção o Espírito Santo me lembrou. Pastor Magno, dentro desse momento, meu filho, da pandemia, né? Eu estava vendo alguns dados, né? Importantes. E você sabia o país que tem menos mortes na pandemia é Israel? Olha só que coisa importante. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Por quê? Paulo, um judeu. Pastor Magno, Paulo, um judeu, né? Judeu de nascença, né? Fariseu segundo a lei. E a gente já vê aqui, pastor Paulo, olha só, ou aliás, pastor Paulo, pastor Magno, a gente já vê aqui, meu filho, olha só que coisa extraordinária. Versículo 11 diz assim,
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. A gente já vê agora um novo convertido orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recupere a vista. Meu Deus do céu, olha só que coisa extraordinária. O cara tem um encontro com o Senhor, o cara era um assassino que vinha com cartas, 2.000 cristãos já haviam morrido por causa da perseguição, tá? E as vestes de Estevão é jogada aos seus pés, esse homem se converte, olha o DNA que é trazido. Ele já está, pastor Magno, em um momento de oração. E esse momento de oração, ele já está tendo visões, revelações de coisas que iriam acontecer com a sua vida. Boa noite, homem de Deus. Amém, queridos. Amém. Amados, deixa eu fazer aqui uma comparação agora com esse texto extraordinário que nós estamos vivendo. Após o encontro com Jesus, que Paulo teve a caminho de Damasco, estava vindo de Damasco, e ele viu Jesus. E naquele momento algo aconteceu fisicamente em Paulo. Algo aconteceu fisicamente. Paulo ficou cego, irmãos. A luz que resplandeceu deixou Paulo cego. A gente vê aqui uma deficiência, né, temporária, porém uma deficiência no corpo de Paulo. Qual foi a primeira atitude de Paulo em meio à deficiência? O texto não diz que Jesus mandou ele orar. Os textos não nos falam que Jesus mandou ele orar. Paulo estava passando agora por um momento de deficiência física, ele não estava vendo, e a única saída que ele encontrava era orar. Vocês conseguem entender, irmãos, o poder que há na oração? Olha só, ele encontrou com Jesus, prostou-se diante de Jesus, aquela luz foi forte, ele conseguiu enxergar uma luz, e depois daquele encontro, ele ficou cego. E ele teve que esperar um certo tempo para que coisas acontecessem. Você consegue entender isso? Coisas precisavam acontecer. E para que acontecesse, irmãos, a única saída era a oração, para que pudesse acontecer. Porque quando Jesus chama Ananias, e diz, dispõe-te, põe-te de pé, vai à rua chamada Direita, vai lá, tem um homem chamado de Paulo, ou Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Ele está orando. Vocês conseguem compreender, irmãos? Havia um problema na vida de Paulo. Havia um problema. E o problema era resolvido como? Debaixo de oração. E houve resposta. Eu acredito, apóstolo, particularmente nesse texto aqui, eu vou dizer o que eu acredito particularmente. Amém. Que Paulo identificou, e quando identificou, houve resposta. Quando ele identificou o que deveria ser feito, começou a orar. Eu devo orar. Quem sabe o Deus da oração era ele, mas ele estava orando. Então, pastor Magno, significa que esse momento, né, temporário que Paulo teve de um problema físico, né? Nós podemos exatamente colocar hoje no contexto que o mundo está vivendo. Algo físico está acontecendo, que a gente sabe que tem um princípio espiritual. Olha só o que você está falando. Olha a importância de nós entendermos, amado. Olha que coisa poderosa. Paulo, ele tinha uma saída, que era estar na presença de Deus em oração. Porque se aquele encontro... Porque a gente entende que Paulo já estava cego espiritualmente, né? A gente entende que Paulo já estava vivendo uma cegueira espiritual, né? Ao ponto de consequências terem vindo sobre a sua vida. Então, naquele momento, aquele problema físico, pastor Magno, ele entendeu que a solução de tudo aquilo, que as escamas que iriam cair, que a vida dele iria ser transformada agora completamente dependente de Jesus. Totalmente. Totalmente. Ele sabia que aquele que ele havia encontrado era aquele que poderia
sabe, trazer novamente a visão para ele. Aquele que havia encontrado era aquele que poderia trazer a restauração daquela enfermidade. Entende? Então, ele encontrou com Jesus, se manifesta aquilo que já acontecia no seu espírito, ele já estava cego espiritualmente, agora fica cego no corpo, e ele precisa tomar uma posição, tomar uma postura. E o que é que Paulo faz? Ele começa a orar. Então, eu acredito que nessa hora houve a resposta de Jesus chamando Ananias. No momento em que Paulo começa a orar, Jesus manda Ananias. Ele diz, levante-se agora, vá lá agora, porque foi muito específico. Gente, o texto ele é específico demais. Exato. Assim, no versículo 12, pastor Magno, olha só que coisa extraordinária. Ele diz, e viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. No versículo 11, na parte B em diante, ele diz assim, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procurar por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está, olha o verbo onde está colocado, ele está orando, quer dizer, agora. Ele está orando agora. Então, eu falei com você agora, porque Paulo está orando agora. Aleluia! Meu Deus! Você consegue entender, amados, que todas as vezes que você se coloca em oração moral, Deus! Sabe, a resposta ela vem de imediato. Queridos, a resposta ela veio de imediato. Ele orou e Deus disse, levante-se, Ananias, e vá lá agora. Ele começou a orar. Pastor Magno, então significa que nós podemos, olha só que coisa extraordinária. A Bíblia diz que o anjo que aparece para Daniel, ele fala, ei, no momento em que você orou, o Senhor mandou a resposta. Mas o príncipe, né, ele tentou paralisar. E Daniel continuou orando. Meu Deus do céu. Amado, olha que coisa extraordinária. Paulo estava orando e na mesma hora que ele estava orando e vendo Ananias entrar para colocar a mão sobre ele, Deus estava falando com Ananias. Foi instantâneo, irmãos. A resposta de Deus por mundo. Deixa eu dizer algo para vocês. Esse negócio começou acendendo, eu já estou ficando cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós já liberamos uma palavra sobre o Brasil, sobre o mundo. Amados, desde a primeira palavra liberada, já houve resposta da parte de Deus. Coisas que estão acontecendo são respostas divinas para as nossas orações. Foi o que aconteceu aqui, amados. Foi o que aconteceu com Daniel e é o que aconteceu com Paulo. Sabe? Se a gente pular, eu vou falar rapidamente para a gente não correr, né, contra as coisas que a gente quer falar, mas se a gente pular, o que vai acontecer no capítulo 10? No capítulo 10, a gente vai ver um homem chamado Cornélio, que estava orando na hora nona, e o Senhor, quando ele começou a orar, mandou o anjo. Quando ele começou a orar, mandou o anjo. Escute isso. Cornélio ora. Meu Deus, meu Deus. Ele manda o anjo com o quê? Com tudo aquilo que Cornélio havia orado pedindo. A resposta. Cornélio orava por quê? Por salvação. Ele queria conhecer Deus. Ele queria conhecer as verdades. Então ele manda o anjo e o anjo dá a instrução. Vai lá, aonde está um homem chamado Pedro, ele está lá esperando vocês. Eu estou parafraseando, eu vou entrar nesse mérito. Mas estou mostrando a vocês, irmãos, que as orações que são feitas são atendidas de pronto pelo Senhor por nós. São atendidas de pronto. Quando Paulo começa a orar, o texto diz que o Senhor levanta Cornélio. É imediata. Então, amados, todas as vezes, como diz a palavra, que você orar, creia que você já recebeu aquilo que você está orando. Isso mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar para nós velarmos, né, com ações de graça. Um grande problema, pastor Magno, por exemplo, de pessoas que estão orando, né, é achar, por exemplo, que coisas, e a gente precisa entender a plenitude do tempo, para a gente não se frustrar. Por exemplo, a plenitude do tempo, ele é o tempo perfeito.
né? Ele é o tempo de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, ele é atemporal. Deus está fora do tempo. O tempo é para mim. O tempo é para mim. Isso. Então, assim, se Deus ele é atemporal, ele sabe o momento certo de orações que fizermos está em manifestação. Olha o que o pastor Rodrigo disse. Resposta imediata. Então a Bíblia diz assim, ó, se estamos certos dos pedidos que ele temos feito, estamos certos que já obtivemos aquilo que pedimos. Agora, o que é que acontece? Por exemplo, naquele momento havia uma resposta imediata. Agora, há orações que as suas manifestações, ela vem paulatinamente. É aí aonde nós vamos velar. Porque a gente pode continuar no texto de Daniel, pastor Magno, aonde a Bíblia diz, olha só, a resposta veio imediata. A resposta foi imediata. Mas houve uma manifestação de 21 dias. Houve uma perseverança de 21 dias. Houve uma constância de 21 dias. Quer dizer, muitos, pastor Magno, infelizmente, meu filho, eles param de viver uma vida de oração achando que as suas orações elas não estão sendo respondidas. Fé e perseverança, eles caminham juntos. Fé e perseverança caminham juntos. Eu tenho que ter fé, mas também tenho que perseverar na fé. Isso mesmo. Quando a gente fala de orações são respondidas imediatamente, irmãos, entenda uma coisa. Quando a oração é feita, ela é respondida imediatamente por Deus. Sempre será assim. Se a gente pegar os textos do Bíblia, vão ser assim. Agora, o que acontece? Em algumas situações da Bíblia, a resposta já saiu. Entendam isso? A resposta já saiu. Existem alguns impedimentos, algumas situações próprias nossas que impedem, ou até mesmo a nossa cegueira. A nossa cegueira e a nossa insensibilidade para algumas coisas. Deixa eu te contar algo. Às vezes você ora por situações que Deus quer que você persevere mais, que você cresça, que você amadureça, mas você não quer esperar essa resposta. Ela já saiu para você e você não quer esperar. O que aconteceu com Paulo aqui, amados, é algo que acontece sempre. Houve um momento de oração e houve uma resposta. Entende? Isso, o que acontece com isso? Quando Ananias chega a resposta materializada a Paulo. Paulo ora, Jesus responde levantando Ananias, só que Paulo, quando orou, ele não viu Jesus falar. Ele apenas teve a visão. Entre aquilo que Jesus falou e a manifestação para acontecer, houve um tempo. Então, não anule o tempo da materialização de coisas que você orou, porque você não está vendo acontecer. Ou não diga que ele já não respondeu, porque você não está vendo acontecer. Olha só, o pastor Rodrigo ele está dizendo algo que eu me lembrei do pastor Bud. Ele está dizendo assim, devemos celebrar também de imediato, porque fé é imediata. Exatamente. Eu me lembrei de uma história que em Campina Grande, pastor Magno, estava faltando, já havia algum tempo que não estava chovendo. Não estava chovendo. E os reservatórios estavam com pouca água. E eles resolveram tirar uma terça-feira de oração. Começaram a orar. Orando. Quando foi uma semana depois, eles estavam no culto e começou a chover muito forte em Campina Grande. E a igreja começou a celebrar. Naquele momento, o pastor Bud pegou o microfone e disse assim, o que é que vocês estão fazendo, irmão? Ele disse, pastor, está chovendo. Está chovendo, pastor. A gente está celebrando porque está chovendo. Ele disse, irmão, era para vocês terem feito isso quando vocês oraram. Porque a resposta é de imediato. Aleluia! Se você tem uma convicção, pastor Mário, é o que o senhor está dizendo, fé e perseverança. Se nós estamos convencidos de que Deus vai fazer algo, amado, vamos celebrar quando oramos. Vamos acreditar, crer. Vamos acreditar.
Porque, olha só, pastor, uma das grandes diferenças quando o Senhor tratava com esses homens, né? Esses homens tinham resposta de oração. No versículo 17, meu filho, olha só no versículo 17. Então Ananias foi, olha só. Então Ananias foi. A gente sabe que ele vai questionar o Senhor. Senhor, esse homem veio aqui para matar gente. Senhor, esse homem veio aqui com carta. Senhor, o Senhor disse, vá, porque eu o escolhi. Importa que ele sofra pelo meu nome. O que é que acontece, irmão? Em um momento de oração, agora entra o que o pastor Magno disse. Talvez a resposta que você esteja tendo agora não é a resposta que você estava esperando, mas é a solução do problema. Talvez aquilo que Deus está falando com você não seja algo agradável, amado, mas é uma direção. E você precisa ter uma ação. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperar a vista, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias. Olha só que coisa poderosa. Oração, porque para toda oração existe o quê? Uma ação. Porque se existe uma resposta, pastor Magno, tem que haver uma ação. Deixa eu só ler aqui esse comentário de Enoque. Fé é responsável por mover o espiritual. Sem fé é impossível ter acesso a este mundo de coisas extraordinárias, preparadas para você que acredita. O que significa? Que a fé e a ação. Então, toda oração, ela tem uma ação, e se tem uma ação, algo natural vai acontecer. Quem me garante, agora vamos entrar nas entrelinhas agora, vamos conjecturar aqui algumas coisas. Quem me garante que Ananias não estava orando para que o Senhor levantasse homens intrépidos, ousados, para aquele tempo de perseguição? Meu Deus. Quem me garante que essa não era uma oração de Ananias? Já era uma resposta de Deus para ele. Meu Deus! Olha só, aqui na Bíblia, na Bíblia Mensagem, no versículo 13 e 14, ela diz assim, Ananias protestou. Olha só que coisa interessante. Ananias protestou. Senhor, não pode ser. Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autoriza a fazer o mesmo conosco. Quem foi? Eu acredito que aqui foi o tratamento de Jesus da oração de Ananias. Porque houve um protesto da parte dele. Olha só o versículo 15 e 16. Mas o Senhor disse, não discuta. Meu amigo, não discuta não. Aí ele diz, eu escolhi como meu representante pessoal entre os judeus, outros povos e reis. E agora eu estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa dele. Eu não vou entrar nesse mérito do sofrimento, mas eu vou lhe mostrar, queridos, aqui, que o meu entendimento dentro desse texto é que Ananias, nesse momento, ele está questionando a Deus por conta de uma oração feita. Rapaz, eu até orei para que levantasse homem, mas desse jeito não, Jesus. Esse jeito não. Esse cara quer matar a gente, ele diz, pronto, é esse aí que eu quero. Ele não quer matar vocês, agora ele vai andar do lado de vocês. A oração, irmãos, ela é respondida, mas nem sempre é como a gente quer.
A gente tem que estar atento a Meu isso. Deus do céu, meu Deus do céu. Agora eu me lembrei daquela história, pastor, que um pai, ele pegou uma Bíblia no dia do aniversário do seu filho e ele pegou a chave de uma Ferrari, colocou dentro da Bíblia, fechou a Bíblia e embrulhou. E no dia do aniversário do filho, ele foi e deu a Bíblia ao filho. Aí o filho olhou, disse: pai, uma Bíblia? Ele disse: sim, filho, uma Bíblia. E aquele filho, ele nem olhou o que havia dentro da Bíblia, porque ele não abriu a Bíblia. E aquele senhor, ele morreu. E um certo dia, ele era um homem muito milionário, e um certo dia, o filho, com saudade do seu pai, foi folhear aquela Bíblia. Lembrou que o seu pai havia lhe dado uma Bíblia e que ele não deu importância àquela Bíblia. E achou a chave da Ferrari dentro da Bíblia. E ele disse: chave de uma Ferrari. E ele disse assim: vá à concessionária, a Ferrari está paga, a Ferrari é sua, é o seu presente no dia do seu aniversário. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tendo respostas, mas é a solução do problema. Agora eu consigo ver, pastor Magno, você consegue agora entender, você disse algo muito forte. Talvez Ananias estava orando: Senhor, levanta homens intrépidos e ousados. E naquele momento, Deus levantou Saulo. E naquele momento, naturalmente falando, Ananias olhando, disse: Senhor, será que eu estou orando certo mesmo? Será que é isso mesmo? O camarada para matar, o senhor quer que eu vá lá? Então, assim, nem sempre, ouça isso, você vai ouvir aquilo que você deseja ouvir. Você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir no momento de oração. Meu irmão amado, eu tô mole aqui. Eu tô dizendo, o negócio está sério aqui. Eu tô mole aqui de tanta presença, meu Deus. Sabe? Então, assim, aquele jovem, né, por desprezar um presente naquele momento, que veio numa embalagem que ele desprezou. Então, amados, não despreze as direções, porque o Senhor tem coisas poderosas para você. Meu Deus do céu! Pastor Magno, a Bíblia diz aqui que logo após Paulo já estava sendo perseguido, né? Olha a intensidade desse homem. Versículo 20 já mostra Paulo pregando, né, nas sinagogas, e ele já é perseguido e ele já está fazendo discípulo. Porque a Bíblia diz que os discípulos já pegam ele, desce ele no cesto, né? E muita coisa acontece ali. Então, agora eu quero ir para o capítulo 10, para a gente começar aqui no capítulo 10, porque a gente vai falar agora exatamente sobre Ananias, né? É um texto que eu quero ler em Atos capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, no dia, um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simeão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Pastor Magno, em nome de Jesus,
duas coisas vai acontecer aqui. Primeiro, nós queremos, né, entender aqui. Esse homem não era convertido. Mas a Bíblia diz que as orações e que as ofertas desse homem subiram diante do Senhor. Deus agora envia um anjo. E a gente vai ver depois o resultado desse momento de oração. Porque é algo muito poderoso o que Deus vai tratar com Pedro. Aí eu te pergunto, olha só, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Deus, ele ouviu e atendeu a oração de um homem que não tinha Jesus. Me explique isso aí, homem de Deus. Amados, e quando a gente fala desse assunto, a gente entra numa linha muito tênue, muito A gente vai derrubar a nossa teologia agora, né? A gente vai, na verdade, a gente tá matando as vacas santas tudinho esses dias, né? As vacas santas estão morrendo tudinho. E agora nós estamos derrubando um bocado de teologias por aí que, infelizmente, não condizem com a teologia bíblica. Meu Deus! O que acha? O que acontece aqui? Um cara que honrava a Deus sem conhecer a Deus de verdade. Quem era Cornélio? A Bíblia chama ele de um homem piedoso. Era um homem que orava a Deus. Essa palavra, pastor Magno, piedade, significa amor com devoção. Era um homem devoto. Meu Deus do céu. Cornélio, irmãos, ele era um centurião. Era um comandante de 100 militares. Todas as vezes você está na Bíblia, centurião, comandante acima de 100. Ele está acima de 100 pessoas comandando. E, de acordo com o que o texto diz, ele era nascido da Itália, era italiano, né? Formado na corte italiana, alguns estudiosos dizem isso, era de um destacamento romano. Só que tem algo bem interessante de Cornélio, irmãos, que a gente tem que avaliar. Ele não pertencia ao povo de Deus. Ele não pertencia ao povo de Deus. Ele era romano. Ele era italiano. Pertencia a Roma naquele momento. Então, o que acontecia? Quando ele orou e dava esmolas, o que foi visto por Deus? A Bíblia diz que as orações e as esmolas subiram, chegaram até Deus de forma diferente. Sabe, queridos? E é isso que a gente tem que observar nas pessoas hoje. Qual é a maneira que eu estou fazendo algumas coisas? Aqui eu vou trazer a importância de como se orar bem. Amém. Amém. Porque, queridos, Cornélio, ele foi reconhecido por Deus como aquele que estava orando. E não era, amados, reconhecido que aquele povo de fora, que não era judeu, não era reconhecido em nada. Ele estava orando. E chegou até Deus essa oração. Não só chegou até Deus, mas como eu falei, chegou a resposta da sua oração. Uau! A resposta era essa. Cornélio queria servir ao Senhor com integridade. Sabe? Ele queria servir ao Senhor de verdade. E o que foi que Deus viu em Cornélio? O coração dele, queridos. Enviou o anjo com a resposta necessária para que houvesse a concretização. Ou colocasse para fora, externasse ao mundo aquilo que já havia dentro dele. Entendam algo. Já havia um princípio de honra ao Senhor dentro de Cornélio. Ele já orava e já dava esmolas. Ele já orava. Segundo aquilo que a lei falava, ele já orava e já prestava a sua ajuda aos necessitados. Então, quantas pessoas hoje, agora vamos colocar para o dia de hoje. Amém. Quantas pessoas hoje, se vissem um Cornélio, ia dizer assim, rapaz, Deus nunca vai ouvir um homem desse. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sabe, irmãos, eu cheguei um dia a dizer que se Jesus estivesse no nosso tempo, hoje, se ele se apresentasse hoje como o Messias, dentro da nossa realidade, nós chamaríamos ele de herege. Meu Deus. Nós chamaríamos Jesus de anticristo. Sabe? Amados, isso é muito sério. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um problema enorme com a palavra chamada rótulo. Nós rotulamos a pessoa.
E quantas pessoas vão rotular um Cornélio aqui? Quantas pessoas? Porque quando Pedro recebe a visão, lá na frente a gente vai ver isso, ele recebe a visão de um lenço ou um lençol que se desenrola e traz animais, répteis, quadrúpedes, todo tipo de animal impuro daquele tempo para eles, e a voz que desce do céu dizendo, mata e come. E Pedro olha para aquilo ali e diz, eu não vou comer isso de jeito nenhum, eu nunca comi nada impuro. Aí a voz diz, como é que você está tornando impuro, Pedro, aquilo que eu purifiquei? Queridos, chegou o tempo de as nossas orações transcenderem algumas visões que nós estamos tendo. A oração, ela transcende o que você vê. A oração, ela transcende o que você sente. A oração, amados, é a chave para a abertura dos olhos daqueles que querem ver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Olha só, pastor, a Bíblia diz assim, ó, que Deus, ele faz chover, ele faz descer a chuva sobre o justo e sobre o ímpio. Pastor, o senhor estava falando aí, eu me lembrei de algo. Olha o que Mara está dizendo. Só Deus conhece o coração do homem. Deus sempre nos surpreende. Daqui a pouco eu quero que o senhor ore por Daniela. Ela está dizendo que está sofrendo perseguição do vizinho, que está querendo fechar a fábrica dela. A gente vai orar por ela já já. Olha só, pastor. Eu com 15 anos de idade, havia uma crise dentro de casa. Quando você falou, eu me lembrei disso. Barreiras estão caindo, religiosidade está caindo, bezerros de ouro que criamos, né? Bezerros de ouro que criamos, estão sendo hoje derrubados, graças a Deus por essas lives. O Espírito Santo me lembrou, meu filho, de um momento que eu vivenciei com 15 anos de idade. Eu era um ímpio, ouça isso, você que me ouve da live. Eu era um ímpio, um prostituto, um beberrão, eu usava drogas. Com 15 anos de idade, eu usava drogas, eu bebia muito, eu saía muito, eu vivia em festa. E um dia esse jovem com 15 anos de idade, pastor, vazio, um vazio. Eu morava na cidade satélite. E eu me lembro como hoje. Era meia-noite, pastor Magno. E era o meu aniversário de 15 anos. E eu extremamente vazio, triste, sabe? É uma sensação horrível. Eu estava no meio da rua sozinho, meu filho, naquele dia. No meio da rua, na frente da minha casa. E eu olhei para o céu. Eu olhei para cima e eu disse, se existe um Deus no céu, se existe um Deus que as pessoas falam, se existe um Criador do universo, que as pessoas dizem que ama a humanidade, eu queria um sinal. E naquele momento, pastor Magno, começou a cair uma brisa, uma leve chuva. E aquela chuva que caía sobre o meu rosto naquele lugar me trouxe uma paz que eu não consigo externar de tanta paz. O que foi que aconteceu? 2 anos depois, com 17 anos de idade, morando no Tirol, eu me converti e os irmãos da igreja fizeram um bolo surpresa para mim. E eles foram lá para casa, eles bateram parabéns, oraram pela minha vida, eu era um novo convertido. Todos foram embora. E eles foram saindo e eu me lembro que as últimas pessoas já estavam indo embora. Eu me despedindo delas e já era meia-noite. E eles foram embora e eu fiquei de meia-noite na frente da casa e eu disse assim, olha só, pastor Magno, se o Deus que me respondeu naquele dia com 15 anos de idade, ele é o mesmo Deus que falou comigo naquela noite que me trouxe paz. Eu era um ímpio. Se é o mesmo Deus, me responde hoje à noite, meu filho. E começou a cair uma brisa, uma leve chuva. O mesmo sinal de 2 anos atrás. O Espírito Santo acabou de me lembrar isso. Aleluia. Ele é Deus do quem o invoca.
Ele é Deus daquele que acredita nele, pastor Magno. É verdade, é verdade. Eu nunca esqueci, meu filho, essa experiência que eu tive com Deus. Um jovem destruído pelas drogas, pela bebida, pela inconsequência, teve uma experiência e 2 anos depois, Deus responde de uma forma, era eu que estava lá, cara. Foi eu que te respondi. Aleluia. Pastor Magno, meu filho, tem algumas pessoas aqui pedindo oração. Amém, Levita, amém. né? Eu peço oração por mim e minha família. E o meu trabalho, venho todas as direções do Senhor, né? Então, assim, Daniel está pedindo oração, meu filho, e também esse rapaz, pela família dele e pela vida dele. Então, você pode orar agora nesse momento, e eu quero pedir para todos que estão ao vivo, online conosco, para orar pela vida de Daniel, que está sofrendo perseguição. Eu acredito que é Dani, filha do irmão José, tá? Eu conheço um pouco a história, ela tem um vizinho truculento, é verdade mesmo. Ela tem um vizinho truculento, um cara que persegue a família dela. Então a gente vai orar agora em nome de Jesus. Pastor Magno, você pode orar pela vida dela e pela vida do nosso irmão amado? Amém. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Nós Senhor. nos levantamos como igreja do Senhor. Sim, Pai. Pai, a tua palavra diz, Pai, que 1.000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Eu declaro, Sim, Pai, sabedoria vinda do alto sobre a vida de Daniela, para que ela sim, possa Pai, aguentar firme, Pai, em as nome de pressões Jesus. que o diabo tem lançado sobre a vida dela. Eu declaro falidas em nome de Jesus as investidas do diabo contra Agora. a sua vida, contra o Sim, trabalho Senhor. de suas mãos. Sim, Pai. Sim, Pai. Nada vai paralisá-la. Nada vai atrapalhar o sucesso e o processo de crescimento da empresa dela. Pai, em nome Sim, Pai. de Jesus, eu declaro guardada e protegida no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora os teus anjos acampados sobre a vida dela, a casa dela e o trabalho dela. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que só vai prosperar. Nada vai parar, mas só vai Obrigado, prosperar. Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, também, Senhor, pelo irmão Levita. Sim, o Jerry Ferito, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor dê direções do Espírito para a sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Para que ele possa compreender o que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Sim, em Pai. nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria vinda do alto. Revelações do Espírito. Em nome de Jesus. Para que ele possa tomar as decisões corretas. Sim, Pai. A coisa certa no Senhor, porque quando o Senhor nos dá, Pai, a direção, o Senhor se responsabiliza. Em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, há pessoas sendo alcançadas por essa oração. Eu oro pela vida do Marcos e da Andresa lá em Parnamirim. Sim, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O trabalho de suas mãos, para que Sim, o Senhor Pai. do Espírito sobre a vida deles. Aleluia! Em nome de Jesus. Sobre a vida de Alderei se manifestando. Sim. Sobre a mãe Agora. Em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, Alderei sendo curada, sarada e a cada dia vivendo o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Sim, nós Pai. Graças, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. E obrigado, Pai, porque os anjos já estão indo, Pai, cumprir agora aquilo que estamos determinando aqui no Sim, teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Amém. Olha só, queridos, a gente já vê aqui, queridos, que após a direção que ele teve, que Cornélio teve, que o anjo do Senhor dá a ele, tá? A gente já vê aqui no versículo 9, olha que coisa extraordinária. O pastor Magno, ele falou algo extraordinário. Que na hora em que Deus, ele está, amém, querido, tratando com você, tá bom? Ao mesmo tempo que você está orando, Deus também está já providenciando as respostas, né, para a tua vida, as soluções, né? E por isso a importância de vivermos uma vida de oração. Olha só no versículo 9, pastor Magno, do capítulo 10 diz assim:
No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da oração, a hora sexta, a fim de orar. Olha só, queridos, a gente vê respostas para a vida de pessoas no momento de oração, e a gente vê também Deus trazendo direções de orações para a vida de pessoas por meio da oração. Então a gente já vê aqui, pastor Magno, Deus tratando com Pedro, olha só, e Deus me falou algo, e eu quero declarar isso sobre você. Aleluia. Orações que você fez, momentos de oração que você teve, Deus já tratou com pessoas. Amado, o mundo espiritual, ele vem. Pare de se cansar. Pare de dar murro em pontas de faca. Pare, queridos, de procurar pessoas. Deixa Deus tratar com pessoas. Você sabe por que você se cansou? Porque primeiro você tentou abrir a porta natural e não a espiritual. E Apocalipse capítulo 3 diz assim, sempre haverá uma porta aberta. Capítulo 3, versículo 10. Porque não negastes o meu nome e a minha palavra. Então a porta, ela se abre, ela estará aberta por causa do nome, por causa da palavra. Jesus disse assim, ó, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. E esta é a vontade, né? E se sabemos que Ele nos ouve segundo a sua vontade, estamos certos de que aquilo que pedimos está nos dado. Então, queridos, me veio essa percepção no meu espírito. Aleluia. Sabe? A igreja, pastor Magno, ela tem procurado primeiro abrir a porta natural. Ela tem invertido os papéis. Querido, e por que você tem invertido os papéis? Você tem sofrido danos, você não tem tido respostas, mas eu quero declarar hoje, amado, em nome de Jesus, que as respostas estão em viver uma vida de oração. Cornélio, ele tem agora uma resposta. E Deus, no versículo 9 até o versículo 15, já vai tratar com ele. Por quê? Porque, queridos, para o judeu, o gentio era um povo imundo. Para o judeu, o gentio era um povo que não tinha Deus. Por isso que Deus vai tratar com Pedro, né? E vai mostrar vários animais em um lençol para Pedro, aonde Pedro vai dizer, Senhor, eu nunca comi coisa impura, nem comum. E o Senhor vai dizer, não tornes impuro e comum aquilo que eu santifiquei. O que Deus estava dizendo? Que a oração de Cornélio santificou ele. Que a vida de Cornélio, o que era isso? Ele veio para os seus, João capítulo 1 fala sobre isso, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é isso? Ele é Senhor daquele que o invoca. Ele é Senhor daquele que teme a Ele. Ele é Senhor daquele que ora a Ele. Ele é Senhor daquele que o busca. Por isso que Pedro, no seu discurso, em Atos capítulo 2, ele diz assim, ei, ele, aquele que você rejeitou, os judeus, né? Mas todo aquele, olha só, ele poderia muito bem, pastor Magno, dizer assim, é para um grupo, é para aquele que está dentro da igreja. Meu Deus, como o Espírito Santo está quebrando hoje tradições, religiões, sabe, dogmas, sabe, ele diz assim, ó, mas todo aquele, Atos capítulo 2, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, amados, que eu e você, sabe, tenhamos essa consciência. Deus, ele é Deus daquele que o invoca.
Verdade. Deus, ele é Deus daquele que o teme. Deus é Deus daquele que vive a sua palavra, que vai invocar ele com um coração puro, ele é Deus. Amém, amados? Esse é o amor dele, ele é imutável. E a resposta de Deus é assim, ó. Segunda vez a voz lhe falou, versículo 15. Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha só, pastor Magno. Deus, às vezes, vai ter que tratar com a gente para cair capa de religião, Meu Deus. erros doutrinários. A Bíblia diz que isso por 3 vezes aconteceu a mesma coisa. O que é que o senhor pode me dizer acerca disso? Será que Deus ele vai ter que falar várias vezes a mesma coisa para a gente aprender? Jesus ele foi um dos maiores exemplos acerca disso e a gente ainda consegue fazer contrário àquilo que ele falou. Queridos, vocês estão me ouvindo aqui agora. Jesus andou com as piores classes daquele tempo. Jesus entrou na casa de um publicano, cobrador de imposto. Jesus se reuniu com uma prostituta samaritana, sabe? Jesus ia atrás dos enfermos, ou os enfermos iam atrás deles. Jesus teve encontro com endemoniados. Meu Deus! Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus ele não andou com ninguém que tinha dinheiro naquela época. Com ninguém que era rico. Jesus não andou com ninguém que tivesse posses, riquezas, esse tipo de coisas. Ele só andou com a escória. E um dia ele diz assim, eu vim para os que estão feridos, para os doentes, não para os sãos. Você sabe o que me entristece hoje, irmãos? De verdade, o que me deixa triste de verdade, é saber, irmãos, que nós não estamos seguindo de verdade os passos de Jesus. É saber que a gente precisa parar num texto como esse, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tratando sobre oração, e o Espírito nos constranger a dizer, cara, todos devem ter acesso a Ele. E você, cara, você é essa carta, você é essa Bíblia que as pessoas não vão ler dentro de casa. É a sua vida, é aquilo que você transmite. Sabe, deixa eu tratar aqui de um assunto muito chato às vezes. Que eu vejo alguns irmãos excluindo pessoas. Excluem pessoas por conta por conta que o seu nível social é baixo, os irmãos são pobres. São excluídas das reuniões, os grupinhos, sabe? Quantas vezes você chamou aquele irmão que é mais carente da sua igreja para lanchar depois do culto? Não como um ato de caridade, irmãos. Não, queridos, não como um ato de caridade, mas como um ato de amor, reconhecendo que Jesus fazia as mesmas coisas. Amém. Quantas vezes, irmãos, sabe, nós procuramos ser e fazer o que Jesus fazia. Nós excluímos pessoas porque não tem o nível de intelectualidade que nós temos. Porque o irmão não sabe falar bem. Porque o irmão é bonita. Porque você não abençoa as pessoas. E se deixa, sabe, através da oração. Amados, a oração, ela faz isso com a gente. Toda oração, amados, ela nos deixa mais parecido com Jesus. Sempre que você orar, você vai ser mais parecido com Ele, porque você vai estar perto dEle. Sabe, irmãos, de tanto a gente estar perto do apóstolo, a gente se parece. A gente fala as mesmas coisas, a gente tem até às vezes o mesmo trejeito de falar. Meu filho Davi, até aqui em casa, esses dias, a gente conversando, não sei o quê, a gente brincando na motinha dele, disse, pai, aqui é bom de verdade. Esse bom de verdade, a gente verdade. Aonde a gente passa é bom de verdade. Você sabe por quê, irmãos? Porque a gente está perto, sabe? São pessoas que são excluídas, rejeitadas, assim como Cornélio era naquele tempo. Lembre-se do texto que Jesus disse, ele veio para os que eram seus. Deixa eu dizer algo, nós não éramos seus. Nós não éramos seus.
Aí a Bíblia diz que os seus, o povo judeu, não receberam. Aí ele diz, mas a todos aqueles, aí a gente se inclui nisso agora. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito ou poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe, queridos, que todos estão agora dentro do mesmo barco e que precisamos agora e carecemos do amor, do favor de Jesus. Não exclua pessoas. Glória a Deus. Sabe? Não exclua as pessoas. Traga as pessoas para perto. Sabe? Ame pessoas. Cuide de pessoas. Amado, deixa eu te dizer algo. Está bem pertinho do teu carro não servir para nada. Meu Deus! Está bem pertinho da tua casa virar cinzas. Está bem pertinho, irmão, de todas as suas roupas de grife, Gucci, qualquer roupa de grife dessa aí que você gosta muito e queria ter, e às vezes junta dinheiro para comprar um bom sapato, uma boa roupa, vai ficar tudo, querido. Vai ficar tudo. A Bíblia diz que céus e terras passarão, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, essa não passará. Sabe, irmãos, aí eu volto para uma das primeiras mensagens nossas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles tinham tudo em comum. Não havia falta naquela época, sabe por quê? Porque um cuidava do outro. Porque um cuidava do outro. A essência de Deus em nós é um cuidar do outro. A essência de Jesus em nós é eu cuidar de você e você cuidar de mim. Sabe, irmãos, é muito bom nós ligarmos para alguém quando estamos precisando de oração. De verdade. Se você tem um líder, um cara tremendo de oração, você liga para o cara ora por você, e você é ricamente abençoado, abundantemente favorecido pela oração do cara. Mas deixa eu perguntar a você, você já ligou para ele para saber se ele está bem, irmão? Ou você é aquele só que quer a oração? Meu Deus. Sabe, talvez nem faça parte do contexto, nem faça parte daquilo que a gente está tratando aqui agora acerca da oração. Mas deixa eu te dizer algo. Aquilo que a gente quer que façam conosco, a gente deve fazer com o próximo também. Em nome de Jesus, não exclua pessoas. Sabe? Pastor Magno. Em meio a uma sociedade excluído. E precisou orar a Deus, irmãos, para que Deus mudasse a situação dele. E houve resposta. Glória a Deus. Pastor Magno, você sabe o que Deus falou ao meu coração agora? Olha só, amado. A gente falando sobre Deus tratando com o ímpio, Deus respondendo ao ímpio, capas de religiosidade caindo, Deus prosperando o ímpio porque o ímpio estava vivendo uma vida de oração. Você sabe o que Deus falou no meu coração agora? Eu estou respondendo ao Pai Nosso. E eu estava agora perguntando ao Senhor, como assim, Senhor? Ele disse, meu filho, você sabe ímpios que quando estão de joelhos na sua casa dizendo assim, Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Quando você vai até eles, eu estou respondendo Pai Nosso. Meu Deus! Cara, meu Deus do céu! O Senhor disse que quando eu e você, meu filho, você sabe o que é isso aqui, essa live? Resposta de pessoas que não conhecem Deus como nós conhecemos. Conhece o Pai Nosso. Meu Deus! Pro modo, pro quê, por onde. A minha oração hoje será uma oração, pastor Magno. Obrigado, meu filho, de arrependimento. Meu Deus. Eu acho que nós temos que nos arrepender como igreja. De verdade. Os grupos, as paredes precisam cair. De Deus está respondendo o Pai Nosso. Amém? Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê a paz. Essa é a minha oração. Amém, querido? Estamos encerrando mais uma live. Meu Deus, o temor do Senhor está aqui, como eu percebo que está não só na casa do pastor Magno, da pastora Renieide, mas também no teu coração. Então eu quero orar agora, dar graças a Deus pela tua vida.
Quero pedir para você que não compartilhou, que não curtiu, faz isso. A gente vai continuar, mano. A gente vai estar aqui. Amém a todos vocês, pastor Wellington, Mara, Jaqueline, ministra Irla, ministro Enoque, né, ministra Silvia, a todos, ministro Luiz, a todos vocês, vocês são extraordinários, tá? Obrigado pela presença de vocês. Eu quero orar, dar graças a Deus, porque eu estou constrangido, eu estou acabando essa live e eu vou dizer a você qual é o sentimento que eu tenho. É um sentimento em que capas de religiosidade caíram. Eu estou constrangido. Eu, Daniel, eu estou constrangido. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu te amo. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer. Obrigado. Pai, que momento tão glorioso. Que momento, Pai. Como eu aprendi hoje. Obrigado. Quanto entendimento do teu Espírito, Espírito Santo, quantas direções. Obrigado, Pai, por essa noite tão gloriosa. Obrigado pela vida do pastor Magno, sua família, pela vida de todos que nos ouvem agora nesse momento, nessa live. Eu quero te agradecer, eu oro pela vida deles, pela família deles. Eu oro por respostas chegando. Respostas imediatas, Pai, de direções, de ações que eles precisam ter. Eu oro agora, Pai, e te agradeço por milagres extraordinários que estão acontecendo agora na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. E eu quero te agradecer. Agora eu entendo, pastor Magno, quando a Bíblia diz assim que naquele dia teremos surpresa. Quais serão essas surpresas? Né? Aí eu posso parafrasear. Talvez pessoas que achávamos que nem estaria lá. E talvez aqueles que achávamos que estaria lá, né? E que não vão estar, né? Julgue-se, pois, o homem a si mesmo. Coma e beba. Glória a Deus. Te amo, cara. Obrigado. Glória a Deus.